Segundo a Direção-Geral de Saúde, só nos hospitais públicos morreram no ano passado 8.424 pessoas com pneumonia, uma média de 23 mortos por dia, a maioria evitável ou não fosse a pneumonia uma das principais causas de morte preveníveis através de vacinação. Numa altura em que o assunto volta a causar preocupação na população por causa dos recentes casos de contaminação com legionela, recebemos na edição da manhã o Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Carlos Robalo Cordeiro. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo à edição da manhã, um gosto de recebê-lo aqui como está. É inevitável começarmos por aqui, embora não seja o assunto principal desta nossa conversa, mas pergunto-lhe se uma pessoa com a vacinação pneumocócica não teria os efeitos conhecidos nos últimos casos de legionela. Não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes. Não há proteção, não há vacinação da pneumonia legionela. Enquanto que existe vacinação da maior causa de pneumonia, que é a pneumonia pneumocócica, da legionela não existe. Felizmente, infelizmente, estamos perante um surto de grande dimensão, mas felizmente esta doença é uma doença rara em comparação com a pneumonia na sua globalidade. Mesmo que alguns dos casos evoluam depois para uma pneumonia? Sim, mas esta é uma pneumonia, só que é uma pneumonia por um germe diferente, uma bactéria diferente daquela que é mais frequente, que é a pneumocócica. Esta é uma pneumonia por uma legionela pneumófila, como se chama, que afeta, enfim, durante o ano em Portugal, uma média de 100 ou pouco mais de 100 pessoas. Infelizmente aconteceu este surto de uma dimensão muito pouco habitual. Mas aqui na prevenção pouco haveria a fazer, então, nestes casos, por comparação com os outros casos de que falava há pouco, 23 mortes por dia, uma média que dá mais de 8.400 mortes nos hospitais públicos todos os anos. Como é que se explica um número tão elevado? Bom, várias razões. Em primeiro lugar, o envelhecimento da população é, desde logo, uma das causas principais. A idade é o principal fator de risco para esta pneumonia e, portanto, é sobretudo acima dos 50, mas principalmente acima dos 65 anos, que esta doença é mais frequente e que causa maior dano e, portanto, a mortalidade é maior. Depois também os fatores de risco, nomeadamente o tabaco. Os hábitos tabágicos são também um importante fator de risco e a população fumadora é, portanto, também uma população idosa, enfim, em maior risco. Depois também a ausência de vacinação e, portanto, há uma faixa importante da população portuguesa, nomeadamente estes grupos de risco, com mais de 65 anos, com doenças crónicas e também fumadores, que não se vacinam. E esta pneumonia, de facto, existe vacinação para esta pneumonia, que embora não proteja totalmente da possibilidade de se desenvolver pneumonia, protege sim das formas graves desta doença. Portanto, aqui o aconselhamento, de facto, é para os fatores de risco, para os doentes com grupos de risco, nomeadamente os idosos, os fumadores e pessoas com doenças crónicas ou que façam tratamentos que diminuam as defesas do organismo, a vacinação é fundamental. E porquê é que isso ainda não acontece em grande escala, nesses chamados grupos de risco? Olha, talvez por falta também de informação, e estes dias também são importantes para assinalar e para disseminar informação, por um lado. Depois também, enfim, pelo custo da vacinação. A vacinação não é a principal vacina, existem duas, mas a vacina mais recente e a mais ativa não é uma vacina que esteja comparticipada e que esteja incluída no Programa Nacional de Vacinação, pelo menos como deveria estar para os grupos de risco. Portanto, o custo também é um fator, digamos, de certa forma, que limita o acesso a essa vacinação, mas há, enfim, ainda na população portuguesa também algum receio da vacinação em geral. Ainda há algum mito de que a vacinação poderá não ser necessária ou que até poderá fazer mal. E, portanto, também está na mão dos profissionais de saúde desmistificar um pouco essa realidade. Eu queria perguntar como é que se quebram esses tabus. Os profissionais de saúde têm uma responsabilidade muito grande aqui. Devem ser os principais sensibilizadores para essa necessidade. E sensibilizadores para a necessidade de que, de facto, não só não faz mal a vacina, como protege das formas mais graves da pneumonia. Porque, de facto, nomeadamente nos grupos de risco e nomeadamente nos idosos, a mortalidade é muito significativa. Nos hospitais portugueses é a principal causa de morte nas pessoas acima de 65 anos, de forma que temos mesmo que, sensibilizar as pessoas para a necessidade da vacinação. E nessa questão da comparticipação da vacina, que já aqui disse não é barata e não é comparticipada, poderemos ter novidades no curto e médio prazo? Oxalá tivéssemos. Eu vou-lhe fazer um paralelismo com a vacinação para a gripe, a vacinação sazonal, em que, muito bem, desde há 3 anos, que a vacina é gratuita para os maiores de 65 anos e, de facto, a adesão foi muito maior nos últimos anos. O que é que acontece com a pneumocócica? Bom, enfim, provavelmente por constrangimentos de natureza económica. Os medicamentos, ultimamente, tem havido uma menor quantidade de medicamentos que recebem a comparticipação. Mas a verdade é que, a médio prazo,
haverá ganhos e haverá poupança com essa medida, porque os custos do internamento, os custos com medicação de doentes com a pneumonia, de facto, são muito grandes e, sobretudo, nomeadamente nos grupos de risco, iriam sobrepor aos custos com a vacinação, não tenho a mínima dúvida. Hoje tem na rua, em Lisboa, o Esquadrão Pneumonia. O que é que vai acontecer na Praça da Figueira? Bom, é uma unidade de saúde que está montada na Praça da Figueira, agora a partir das 10 da manhã, em forma de contentor militar, precisamente para simbolizar um esquadrão, portanto, que defende e que, sobretudo, que promove a prevenção. E o que vai acontecer é que profissionais de saúde ali presentes vão disseminar informação, sensibilizar a população, nomeadamente para a necessidade de prevenção. Vão-se também fazer alguns estudos respiratórios para, de certa forma, alguma espécie de rastreio para aferir a saúde respiratória da população que ali vai aparecer e, portanto, também vão acontecer algumas surpresas, alguns momentos de surpresa, algumas atividades surpresas, a primeira das quais é já às 10h30, isso acontecerá em 3 momentos durante o dia. Não pode dizer o que é que vai acontecer. Sim, são os chamados flash mobs que vão, de facto, animar um pouco também essa São eficazes na sensibilização para uma série de coisas hoje em dia. Portanto, é passar pela Praça da Figueira, no centro de Lisboa, a partir das 10 da manhã até às 6 da tarde. Até às 6 da tarde. Fica ao convite. Bom dia, muito obrigado pela também presença pelo dia. e esclarecimentos nesta edição da manhã.